Pastor Bruno Barroso, é um prazer assim, inoxidável ter você aqui. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, querido. E eu sei que essa pauta, esse tema é muito rico. Nós já conversamos algumas vezes Sim. no outro programa que a gente tem aqui na TV, mas você é alguém muito especial, porque além de pastor, além de designer que você é, né? Artista plástico, minha formação em artes plásticas. Você fez a Guinhar, Na né? Guinhar. Aqui em Belo Universidade do Horizonte. Estado de Minas Gerais. Isso. E você fez pós em Sociologia e Ciências Fiz uma Sociais? pós em Sociologia. Fiz a teologia, né? Pro seminário presbiteriano e fiz a pós em Sociologia. Mas por que Sociologia? Porque eu pensei assim, primeiro a questão do homem, vou ver se eu faço antropologia, mas os movimentos sociais e essa questão que desencadeia no indivíduo, ela vem muito pelo social. E trabalhando na cidade, a questão da urbanidade que me chama muita atenção, eu fui cair na Sociologia, foi muito satisfatória a Sociologia para mim. É interessante, Bruno, porque eu já falei isso contigo, você tem um estereótipo do progressista, porque Sim. você usa barba, não dá para ver a tatuagem, mas você tem um braço tatuado, você é bem alternativo. Aí vai conversar com o Bruno, vai pensar o seguinte, ele tem... É canhoto. É canhoto, exatamente. Ele é sinistro. Sinistro. Porque em italiano, sinistro é de esquerda. Mas você é conservador numa série de aspectos. Me explica isso. É interessante porque como que isso já deriva do pensamento nacional. Já é a questão assim, se você enquadra, e a gente está por um momento muito binário, né? Você tem as caixas, então você tem que se encaixar aqui, direita, esquerda, todo mundo tem que ser um pacote pronto. E a questão de você ser da arte, ser da cultura, e se você ou é do rock and roll ou cresceu numa tribo urbana, você obrigatoriamente tem que ser esquerdista. Tem que ir para as ideologias de esquerda, para o progressismo, e isso é uma coisa que para nós cristãos, como é a pauta da vez, para nós fica muito complicado, mas eu tenho essa caminhada livre, né? E através da arte ao longo dos anos, sim, eu vejo que as pessoas que têm essa linha, ou da arte, ou seja, da intelectualidade, da literatura, da música, são encampados e são trazidos para o lado da esquerda, sim, é uma verdade. Mas, usando até a expressão que foi muito comum após a eleição do Bolsonaro, Sim. Da resistência, né? A resistência. Muitas resistências queimaram, mas tudo. Pois no certo sentido, quem está na academia, quem está no mundo das artes e não é de esquerda, tem que resistir, né? Interessante porque o termo resistência se tornou um pensamento hegemônico e que, na verdade, o ser resistência hoje, se a gente for ver, é não entrar, porque a contracultura se tornou a cultura. Veja que interessante. Nós somos, de fato, da contracultura. O povo evangélico, com a sua filosofia cristã, que já é um termo de fora, porque para nós não é filosofia, mas colocam, então, que eles estão sendo contracultura, considerando que um pensamento de direita ou conservador ou liberal na economia seria resistir contra isso seria ser resistência, mas na verdade a gente tem 35 anos de hegemonia de esquerda nesse país. Comunista, socialista, há muitos que colocam e tentam englobar isso, mas a verdade é essa, a resistência, ela na verdade, ela não é resistência, ela é a força maior. Né? E no caso do Brasil, a gente está em pleno século XXI, já 2019, quase 2020, e você falou aí de um período de 30 anos de hegemonia de esquerda. Sim. Mas foi uma hegemonia muito sutil no sentido acadêmico, no sentido de ideias, né, Bruno? Porque varreu todas as áreas e foi entrando devagarzinho, né? E é interessante porque essa história está sendo, eu não digo recontada, mas nada, tem um historiador que fala que nada é mais recontado do que a história. E feliz daquele que conta a história para os outros. Mas a grande questão é que agora com 31, né, de março e com o 1º de abril, que foi a data certa e tudo, estão vendo que houve sim ditadura, houve sim golpes e contragolpes. A história não é muito bem como contada pela esquerda, não é muito bem como contada pela própria direita, mas a gente vê que há sim uma hegemonia ideológica, intelectual, onde aqueles que dominaram a mídia, os que dominaram as escolas, quem domina a escola, domina o Estado. Exatamente. Então,
esses que dominaram são esses que doutrinaram e dotaram o povo de uma linha de pensamento. E isso é inegável. Isso é inegável. Então, o conservador é aquele que encara a realidade e vive a sua realidade sem... não deixa de querer mudar a realidade e progredir também, mas não cria uma utopia ideológica. Então, quando a gente encara a realidade, a gente vê o que está havendo nas universidades, nos campos do pensamento do país, da música, das artes, a gente vê sim que há um problema, há uma ruptura com qualquer outra forma que não seja esse tipo de pensamento. Pois é. Pensando dentro do que a gente chama de movimento evangélico Sim. da igreja, alguns indivíduos, alguns sobretudo líderes da grande igreja evangélica, começaram a se posicionar ideologicamente e politicamente, política no sentido de política partidária. A grande maioria dos líderes evangélicos, na última eleição, se posicionou pró-PSL, pró o Jair Messias Bolsonaro. Sim. Pelas pautas, até pelo slogan da campanha, Deus acima de tudo, como é que é? Brasil? Brasil acima de tudo. Deus acima de todos, usando João 8. Então houve casado com a evangélica. Sim. Né? Foi uma aproximação natural nesse sentido. Mas o que chamou muito a atenção, nomes importantes do movimento cristão evangélico, alguns deles, inclusive, eu já até entrevistei aqui, né? Que começaram a cerrar fileiras de maneira clara com a esquerda. Sim. Não é? Você entende de que forma essa aproximação de líderes evangélicos com os movimentos claros de esquerda? Veja só, primeiro essa posição, primeiro que seria muito interessante de um dia você chamar um deles para sentar aqui para ouvi-los, porque eu sou um antagônico e coloco isso claro, mas a gente tem que falar com piedade porque a gente está tratando de vidas e de indivíduos. Isso. E outra coisa também é que eu falo aqui de mim, não represento, é difícil dissociar, né? Quando é pastor, dissociar da comunidade, mas eu quero trazer um pensamento meu e dar uma observação minha. Só para dizer que é interessante, Bruno, o Mente Aberta com o Bruno, eu posso... Pode tudo. Posso abrir o coração. Eu lembro, Bruno, que eu trouxe aqui o Roberto Carvalho, que foi um dos fundadores do PT mineiro. Sim. Né? E, rapaz, o que eu tomei de crítica, porque eu falei sobre a gênese do PT, né? Porque falei, como a TV evangélica... E a esquerda tem que ter seu espaço, sim, e a gente tem que ter o diálogo, sim. A grande questão é que houve uma perda de espaço do antagônico. Sim. Né? Então agora, por que a esquerda está esperneando? Porque eles viram que o brasileiro é conservador, o brasileiro ele tem... valores. Só que é a minoria barulhenta, é a minoria que milita. O conservador, a direita, está aprendendo. Né? E a igreja não é de direita, a igreja não é de esquerda, a igreja é de cima. A gente tem que entender isso, nós estamos na terra e isso é o que difere. Mas veja só, o que houve e o que eu vejo quanto a essa questão da esquerda evangélica. Enquanto o PT teve no poder, aqueles que eram dos ditos da esquerda evangélica militavam e encampavam dentro da própria igreja. Isso. Eles estavam e fazendo o quê? O trabalho sim de esquerda, que era ocupar espaços dentro da própria igreja, e isso quando eu não quero falar pessoas, poderia citar nome, mas seria muito antiético, porque não falo só por mim, mas principalmente os movimentos de missão integral. Criticam, não tem nada a ver, não é uma hermenêutica de luta de classe. Sim. É a teologia da libertação evangélica. É uma teologia da libertação, eles falam que a praxis, porque é uma teologia de praxis, é diferente, mas acaba que é a mesma coisa, e aí houve essa ocupação de espaços e esse levante contra próprias lideranças de igreja, e mostrando quantas vezes as nossas igrejas foram alvo de que é uma igreja elitista, é uma igreja que não pensa no social e por aí vai. E isso cresceu dentro da igreja. Quando o PT perde o poder e a hegemonia, e vem então o apontamento do Bolsonaro, e eu apoiei pessoalmente para que ele ganhasse, para que houvesse esse balanço, esse galeio. E aí, quando o PT perde esse poder, esses que eram da esquerda evangélica, que estavam somente no campo eclesiástico, saem e aparecem então no campo político. Entendo. Se voltando lateralmente, né, contra
a esquerda dita que a igreja que seria de direita, que não é... Eu não digo que a igreja... A igreja não é que ela se posicionou, ela se levantou contra... É uma coisa boa saber o que você não quer. E eu acho que é o que a igreja fez. Talvez tenha sido isso, eu tenho ouvido muito, e eu quero que a gente converse um pouco mais sobre Bolsonaro, mas me parece que vários analistas têm dito isso, pelo menos eu tenho ouvido, que a maioria dos eleitores não votou pró-Bolsonaro, votou anti-PT, anti-esquerda. Que pautas da esquerda incomodam a igreja evangélica, os valores cristãos evangélicos, Bruno? A gente precisa entender primeiro o cerne, porque a esquerda não é só comunismo. A esquerda é anarquismo, socialismo e vários outros progressismos. A grande questão que a gente entende é o quê? O evangelho ele nos traz a realidade da vida e o confrontamento da vida, pois somos peregrinos e forasteiros. Essa parte marxista, progressista, ideológica, o que ela quer? Na sua ideologia, ela quer criar numa utopia, num final da corda, numa conquista terrena, o local pleno, uma equanimidade, a equanimidade de direitos, a igualdade, a sociedade justa, a não opressão. Só que isso não corresponde à realidade humana, pois nós somos pecadores, depravados completamente, segundo a minha doutrina, que a gente crê, a doutrina reformada, e a queda nos atingiu e não há como a gente alcançar essa realidade plena na Terra. Então, a sociedade sem classe, na atual condição, tem. Na atual condição humana. Somos diferentes, e essa beleza da diferença criada por Deus que faz essa pluralidade e essa progressão da própria sociedade. Temos que lutar contra as opressões, temos que lutar contra tudo isso, mas o problema está no cerne da questão, que é a questão ideológica, que eu acho que se volta não é contra a questão da direita, porque a direita, há várias direitas, tem a discussão se nazismo é de direita ou não, que é uma outra ideologia, que é um caso à parte da questão da esquerda, mas é uma ideologia de sociedade justa, plena. E a gente vê que isso é diametralmente contra o evangelho, sem falar que o marxismo, aí sim, o gramicismo, e pesquisem sobre... A gente fica falando muito de Gramsci, Saul Alinsky, que é um ideólogo da esquerda mais contemporâneo, a escola de Frankfurt e tudo isso que existiu, traz para dentro do evangelicalismo pautas que é completamente contra a doutrina cristã. Então eu quero que, depois do intervalo, Bruno, a gente converse um pouquinho mais sobre essas pautas. Por exemplo, sobre família, sobre a questão do direito à vida. Eu quero que a gente converse sobre essas pautas que são contrárias à ideologia cristã ou aos valores cristãos. Nós vamos conversar com o pastor Bruno mais um pouquinho depois do intervalo. É bem rápido, a gente volta já já com o programa Mente Aberta. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta, conversando hoje com o pastor Bruno Barroso, uma conversa muito boa sobre a esquerda evangélica. Eu perguntei no final do primeiro bloco, o pastor Bruno estava conversando, falando sobre incongruências entre cristianismo e marxismo ou a esquerda. Quais as pautas da esquerda que chocam com valores claramente cristãos? Interessante que certa vez perguntando num debate sobre se o cristianismo dialoga com o marxismo. Aí um dos pastores fala, não, dialoga. Dialoga como eu dialogo com qualquer outra, mas eu não arredo meus marcos. O marxismo, ele tem... É interessante porque o marxismo, no evangelho tem o Senhor e um rei e um líder maior, no marxismo vai ter o grande irmão, o grande líder. Se no evangelho tem os irmãos, no marxismo vai ter os camaradas. É verdade. Se no evangelho tem um corpo doutrinário, no marxismo também tem. Então, o que muitos sociólogos, muita gente coloca na pós-modernidade, na contemporaneidade o marxismo pode ser considerado como, além de uma doutrina política, é uma religião secular. Interessante. Então, quando traz essa questão de religião secular, ela tenta substituir toda a ideia de salvação, trazendo aqui para a Terra essa plenitude de vida, coisa que é surreal quando a gente já vai comparar contra o cristianismo. E as questões particulares, por quê? Vamos colocar na pós-Revolução Francesa, as questões desse socialismo
germinal e vem vindo marxismo. Quando cai no marxismo, e essa leitura de Marx e Engels a respeito da luta de classe, essa dialética histórica de Hegel que vem para a questão política, nessa dialética eles querem jogar isso para a sociedade como um todo. Se antigamente o oprimido era o proletário e agora ele toma a luta, com as revoluções, com a Revolução Industrial, com o capitalismo, que é uma pecha marxista, o termo capitalista vem deles. Quando isso vem para a sociedade moderna, eles têm que migrar de oprimido. Não é mais o proletário. Então, hoje, quem que é o opressor de uma pessoa que é dona do carrinho de cachorro-quente dela? Eu sou um designer, eu compro o meu computador nas Casas Bahia e eu vou trabalhar com ele. Quem é o meu patrão? Quem está me oprimindo? Quem está me oprimindo, na verdade, é quem eles mais defendem, que é o Estado. Então, para eles, é uma sociedade patriarcal machista. Isso. Heteronormativa. Isso. A heteronormatividade é bíblica. Macho e fêmea o que se criou. Nós temos as questões de homoafetividade, da homossexualidade, que a gente entende, respeita, caminha, aí vem colocar a igreja é opressora. Olha, há erros e erros, mas colocar essa pecha na igreja, enquanto a sociedade toda é machista, a sociedade assim, a gente precisa de lutar contra tudo isso, mas tentam colocar, e eles vão migrando, quem que é agora a bola da vez dos oprimidos? Se tornou as pessoas do mundo do crime. E daqui a pouco eles migram para As vítimas da sociedade. As vítimas da sociedade, porque em certo ponto foram as mulheres, depois a comunidade LGBT, agora o pessoal do mundo do crime. Então eles vão migrando e, na verdade, o que eu vejo? E aí eles são pró-aborto, por exemplo. O infante, a palavra até no francês, você estava entrevistando aqui agora, o infante é sem voz. É isso que significa. Esse sem voz é a verdadeira minoria. A criança... Se tem alguém que não tem voz... Se tem alguém que não tem voz e que é minoria, é a criança. E vejam a maneira que eles tratam a criança nessa questão do aborto, por exemplo. Não há o que negociar. Aborto é assassinato. Já reza em lei 3 casos a respeito de aborto no país e eles querem arredar. Já há no mundo o aborto pós-nascimento. Você está me entendendo? O grau que a coisa chega. Então, assim, isso não é marxismo. O marxismo é a libertação do proletariado. O proletariado... Hoje, as pautas marxistas modernas, do PCdoB, do PSOL e de vários partidos, elas seriam completamente contrárias ao pensamento de Marx. Porque o proletariado, o que é? É a prole... que eu sou um trabalhador, eu tenho a prole que trabalha comigo, que são os meus filhos, essa família que vai ser liberta dessa opressão do capitalista, do cabeça da indústria, ou do czar, ou seja, do que for. E aí quando eu pego a minha prole, e aí você vê eles lutando contra toda sorte de família, a favor de toda sorte de família, e em prol de toda sorte de família, Marx falaria que não. É contra a família. Se eu estou errado, por favor, me desminta. Porque isso que é interessante. Marx, no Manifesto Comunista, ele é claro, ele propõe a abolição da família. O que muitos da esquerda têm dito hoje é que eles não são mais marxistas. Como é que é isso? A questão é, ele pegava a prole e ele queria essa revolução, e esse proletariado, ele seria contra no quê? Você fala que qualquer forma de família para ele não colocaria. E muitos marxistas antigos são completamente homofóbicos. Fato. Che Guevara parece que matava... Completamente. E aí as loucuras do marxismo e das próprias revoluções comunistas. Mas aí, veja só, é claro que a gente tem que defender, e eu falo isso, toda configuração de família, sim. E quando a gente fala configuração de família, é a realidade de um neto sendo criado pelos avós, a realidade, e essa é uma discussão longa, mas de uma dupla LGBT querer adotar uma criança, porque qualquer preconceito de falar que uma criança sofreria se uma criança está tendo um abrigo e vida e família nesse tipo de conceito. Agora, são questões que vão muito além. Família, a palavra família tem toda uma relação com a criação e a procriação. Sim. Então são questões de nome, aí vem as questões de discussão de nome social, de tudo isso. Mas a gente tem que entender que, na sua pergunta, o marxismo ele é diametralmente contra o evangelho.
E se dizer cristão de esquerda, eu ouso dizer que ou a pessoa não está entendendo o evangelho, ou ela não quer abrir mão do marxismo, ou ela não quer abrir mão do seu progressismo. Ah, e as pautas humanistas. O evangelho não é a favor das pautas humanistas, o evangelho não é a favor do pobre, da viúva, do órfão, a favor do inimigo, o amor. Isso. Só que eu costumo dizer que esse amor, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, ele fala para a gente se acautelar dos cães. Isso. Que usam dos termos e desse desejo de se justificar pela terra, uma tentativa de autojustificação perante Deus. Sem Jesus, nós não temos salvação. Sem Jesus, nós não temos justificativa. Justiçamento não é justiça. Sem Jesus, a gente não consegue nada. Sem Ele, nada podeis fazer. Pergunte ao marxista o que ele pensa a respeito de Cristo. Ele vai falar que é um grande líder, ele vai falar que é um grande profeta, mas pergunta se é o Senhor da vida dele. Massa. E outra coisa é a respeito dessas pautas humanas, que todos nós somos a favor, mas como consequência de conversão, pois sem ela não vai resolver. Então, muitas igrejas abraçam, e hoje é o problema da esquerda evangélica, abraçam a ação social para se justificar sem a pregação do evangelho. E uma coisa interessante é você perguntar para um marxista, se uma pessoa não concordar com ele, o que ele vai fazer? Essa é a pergunta-chave. Se eu não concordar com você, o que você vai fazer? Sabe o que vai fazer? O que aconteceu com a família do czar russo? O que aconteceu com o Holodomor? E por aí vai. Quando todo mundo foi paredão em Cuba. Sim. Não é? Né? Ô Bruno, quando a gente pensa na esquerda evangélica, obviamente vem na nossa cabeça também, mas então existe uma direita evangélica, existe um alinhamento dos evangélicos com a direita. Eu volto ao Bolsonaro, a figura do Bolsonaro. Sim. Você entende que o apoio ao Bolsonaro foi exagerado por parte da igreja? Eu acho que, assim, nós como igreja, a gente não pode colocar esperança, como diz nesse texto de Filipenses, é tanto para um quanto para outro. A gente colocar a nossa esperança, achar que Bolsonaro ou qualquer tipo de governo será a nossa redenção terrena, ou numa visão escatológica, dispensacionalista, que a união de Brasil com Israel vai nos resolver e isso vai trazer para a igreja um triunfo, não é isso. Não é isso que o Senhor colocou para nós. É uma bênção nós termos voz no governo, é uma bênção o governo ver que nós fazemos parte dessa sociedade e é importante, é uma bênção nós termos um presidente conservador, sim, e para mim particularmente, coisa que eu apoiei e viu que é a esquerda e viu que o que acontece por detrás disso, porque eu sofri pessoalmente, a gente vê. Agora, o problema é que o Bolsonaro teve muitas falas muito complicadas. Sim. E a gente tem que entender que o Bolsonaro, com todo respeito, é um católico romano, tem sua caminhada, não tem o linguajar do evangeliquez, não tem isso. E a gente colocar isso como se fosse uma direita, quem nos taxa como direita é a própria esquerda. Mas eu não acredito que a igreja evangélica nós tenhamos uma direita evangélica. Porque tanto que é a questão de economia, né, Bruno? Sim. A questão do Estado mínimo, da perspectiva liberal. E a maioria pensa que são de costumes. E a maioria é questão de costume, nem todo brasileiro da igreja entende essa questão da economia liberal, essa questão do Estado menor. Muitos são patronais mesmo, querem um Estado grande, querem uma guarida do Estado. Nós acostumamos com isso. Então, quando vem essa peste de que a igreja evangélica está junto com o Bolsonaro e tal, eu acho que a igreja precisa de se posicionar e se desvincular de qualquer questão partidária e pregar o evangelho e explicar. O problema é que a gente não tem entrada. Glória a Deus por esse espaço aqui. Mas a gente tem que ir além e poder tentar dialogar. Aí eu entro. O problema do esquerdista é que ele não te ouve. Não sabe conversar. Não adianta. A visibilidade é importante, né? Eu quero agradecer demais porque você se dispôs a vir aqui dar cara, como diz, dar cara a tapa, né? Tô aí, meu irmão. Vamos conversar, vamos sofrer pelo evangelho e poder lutar a favor da verdade contra todo sofismo e altivez que se levanta contra o pensamento de Deus, e o esquerdismo é uma delas. O programa aqui está aberto, viu? A mente aberta, o programa está aberto para a gente conversar. Tamo junto. Muito obrigado, viu, Bruno? Obrigado, meu irmão. Foi muito esclarecedor o que você disse. E eu espero que outras
né, outras cabeças, outras pessoas que são referências no meio evangélico também se posicionem e venham aqui conversar com a gente no Mente Aberta, assim como o Bruno Barroso fez. Quero agradecer não só ao Bruno, agradecer a você por ter participado do nosso programa e te convidar, sempre que possa, nas segundas, quartas e sextas, 23h30, aqui na Rede Super, o programa Mente Aberta. E eu te espero no próximo. Um grande abraço e até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.